Olá! Hoje a gente vai fazer uma verdadeira viagem pela evolução das ideias mais importantes de Jacques Lacan. A gente vai acompanhar como as teorias dele foram se transformando, partindo dos conceitos básicos até chegar nas inovações mais radicais, aquelas que realmente viraram de cabeça para baixo a prática da psicanálise. Então, qual vai ser o nosso caminho? A gente começa com a base de tudo, os fundamentos do pensamento lacaniano. Depois a gente mergulha num conceito que desafia a ideia comum de prazer. Daí, vamos ver como a topologia, uma área da matemática, ajudou a redesenhar a ideia de sujeito. E, finalmente, a gente chega na grande virada, a passagem do sintoma para o sintoma e o que isso significa para a clínica hoje em dia. Bom, tudo começa por aqui. Essa é a estrutura fundamental do pensamento do Lacan. A grande sacada dele foi propor que a realidade humana não é uma coisa só, sólida. Na verdade, ela é formada por 3 registros que são diferentes, mas que estão totalmente amarrados um no outro. A nossa experiência no mundo, então, é tecida por essas 3 ordens. Primeiro, o simbólico, que é todo o universo da linguagem, das leis, da cultura. É o que nos estrutura. Depois vem o imaginário, que é o plano das imagens, do nosso eu, o lugar onde a gente se reconhece no espelho, mas também se perde numa imagem ideal, sabe? A gente se aliena nela. E por fim tem o real, aquilo que não dá para dizer, o que escapa das palavras, o impossível, o traumático que insiste em retornar. E olha, desde o comecinho, o Lacan já chegava com o pé na porta. Ele criticava duramente a psicanálise da sua época, dizendo que ela se perdia ao focar demais no imaginário, nessa relação de espelho entre o paciente e o analista. Para ele, isso era ignorar a força do simbólico, o que transformava a análise, nas palavras dele, numa antecâmara da loucura, ou seja, um lugar que só reforçava as ilusões do eu em vez de questioná-las. E é aqui que a coisa começa a ficar realmente interessante. Lacan vai introduzir um conceito que mexe num dos pilares da teoria freudiana, o princípio do prazer. Com isso, ele leva a gente para um território muito mais complexo e, digamos, paradoxal da experiência humana. A mudança aqui é gritante, né? Para Freud, a nossa mente busca equilíbrio, busca diminuir a tensão. Os sintomas seriam um sinal de que algo falhou nesse sistema. Já para o Lacan, existe algo que vai além do prazer, uma satisfação que se encontra no excesso, e ele vai chamar isso de gozo. E aí, o sintoma não é mais visto como uma falha, mas sim como uma forma muito particular de organizar esse gozo. Então, o que é esse tal de gozo? Bom, não é o prazer simples, aquele de ficar de boa, sabe? É uma satisfação paradoxal que muitas vezes é encontrada na transgressão, no limite e até mesmo no sofrimento. É por isso que as pessoas repetem comportamentos que racionalmente fazem mal. Não é por falta de vontade, mas porque existe um tipo de gozo ali, uma satisfação que a lógica do prazer não consegue explicar. E é aí que está o pulo do gato, sabe? O ponto crucial é esse. Para Lacan, o sintoma não é só uma mensagem escondida que precisa ser interpretada. O sintoma é, na sua essência, um modo de gozar. Ele se basta. E é exatamente por isso que é tão difícil largar um sintoma. E isso vai nos levar a uma forma completamente nova de pensar a estrutura da gente. Ok? Se a linguagem não dá conta de tudo, se esse gozo excessivo sempre escapa, o que Lacan faz? Ele vai buscar ajuda em outro campo, a topologia. Ele precisava de um modelo que não fosse reto, linear, mas que mostrasse como essas 3 partes estão amarradas. A grande pergunta que ele se fazia era: se o real, o simbólico e o imaginário são diferentes, o que mantém tudo isso junto? O que amarra esses 3 para formar a estrutura que sustenta uma pessoa? A resposta, ele vai descobrir, não estava mais só na linguagem, mas numa figura geométrica. E a resposta que ele encontrou foi o nó borromeano. É uma estrutura genial de 3 anéis que se entrelaçam de um jeito muito específico. Olha só que interessante. Se você cortar qualquer um dos anéis, os outros 2 também se soltam. Eles não estão presos um no outro 2 a 2. A união de todos depende de cada um deles. Essa interdependência é radical, é isso mesmo. Para que a nossa realidade psíquica fique de pé, o real, o simbólico e o imaginário precisam estar amarradinhos desse jeito. Se um deles se solta, a estrutura toda desaba. Tá, legal. Mas isso levanta uma questão fundamental, né? O que acontece quando essa estrutura tão delicada falha? E se os anéis não se encaixam do jeito que deveriam? Lacan vai usar essa ideia para pensar em certas estruturas psíquicas, como a psicose, por exemplo. Ele vai propor que, em alguns casos, o que acontece é justamente uma falha nesse nodamento original. Uma falha que deixa o sujeito sem o suporte dessa amarração fundamental. E é exatamente aqui que vem a grande virada de chave do último ensino do Lacan, o conceito de sintoma. Ele vai dizer
que quando o nó de 3 falha, um quarto elemento pode surgir para consertar o estrago. Um quarto anel que vem para amarrar o que estava solto e dar uma consistência para aquela estrutura. O sintoma, então, é essa invenção, essa solução super particular de cada um. Percebe a diferença? Não é mais um erro, não é uma doença a ser curada. Pelo contrário, é a solução criativa que cada um inventa para se manter de pé. Como o próprio Lacan diz no Seminário 23, o sintoma é aquilo que permite ao simbólico, ao imaginário e ao real continuarem juntos. A virada aqui é de 180 graus. O foco sai do sintoma como um problema que tem que ser eliminado e passa para o sintoma como uma solução, uma invenção que sustenta a pessoa. O grande exemplo que Lacan usou foi o escritor James Joyce. Ele dizia que a escrita de Joyce funcionou como esse quarto anel que o manteve estável e o salvou de um surto psicótico. Certo, tudo isso é muito bonito na teoria, mas e na prática? E no consultório? Bom, isso muda simplesmente tudo. A direção do tratamento, o lugar do analista, nada disso continua igual depois dessa virada. A direção de uma análise muda completamente. O objetivo para de ser curar o sintoma, como se fosse uma doença a ser arrancada. O trabalho se torna ajudar a pessoa a identificar qual é a sua solução particular, o seu sintoma, e aprender a usar isso de uma forma mais criativa, com menos sofrimento. É uma clínica totalmente focada na singularidade de cada um. E essa expressão do último Lacan, saber fazer com isso, é genial. Ela resume perfeitamente esse novo objetivo. Trata-se de transformar aquilo que antes era só sofrimento e repetição em uma arte, um modo de vida único e particular. E aqui tem um ponto ético fundamental, né? O objetivo deixa de ser a normalização, deixa de ser tentar encaixar a pessoa num padrão social. Especialmente hoje, com tanta pressão por performance, por felicidade, a análise vai na contramão. Ela busca abrir espaço para que cada um invente sua própria forma de existir, subvertendo essas expectativas. E a gente termina com esta provocação. O último ensino de Lacan nos desafia a repensar o que a gente espera de uma análise e o que, afinal, significa ter uma vida com sentido. Talvez a verdadeira cura não seja se livrar dos nossos sintomas, mas sim aprender a fazer deles a nossa própria e singular obra de arte.